Lula entregou a cabeça do STF ao Trump, toda a mídia pautada divulgou isso, mas ninguém fez o enfoque necessário e ninguém fez a interpretação do que vem a partir de agora. Porque a grande expectativa dos ministros do STF era que a reunião do Lula com o Trump iria facilitar, iria minimizar o medo e o receio de uma escalada de sanções. Mas pelo que parece, a realidade vai ser bem diferente disso. Porque com o objetivo e com a ânsia de tirar o dele da reta, o Lula simplesmente empurrou os seus aliados do STF para a boca do leão. Vamos recapitular o que aconteceu, que vocês devem lembrar. Basicamente teve a entrevista lá do Trump e do Lula antes de começar, onde o Lula ficou bem chateado, não faz pergunta não, vamos acelerar logo. Aquilo ali foi simplesmente a expressão de medo e desespero do Lula, do Trump resolver dar uma rasteira nele e envergonhá-lo, como ele fez com o Zelensky, como fez o presidente da África do Sul, entre outros, dentro do Salão Oval. Mas, basicamente, o Trump foi bem cordial, muito cavalheiro, e isso realmente surpreendeu, tá? Porque eu imaginei que poderia ter uma rasteira para jogar o Lula para a lona, mas não aconteceu isso. E agora até já saiu informações que o Lula está completamente animado e torcendo para ser convidado para a Casa Branca, para o Salão Oval. E aí teremos a segunda chance do Trump simplesmente humilhar o Lula em rede mundial. Estou ansioso para isso. Mas basicamente, depois dessa colocação do Lula desesperada, perguntaram ao Trump sobre o Bolsonaro. E aí, quando o Trump fala sobre o Bolsonaro, ele fala que ele tem um apreço pelo ex-presidente e tudo mais, e acha injusto o que está acontecendo. E aí você olha a cara de desespero do Lula, porque ele não vai rebater o presidente americano na frente do público. Mas parece que depois o Mauro Vieira também teve a Natuza, entre outros interlocutores que têm acesso aos bastidores de Brasília, citaram que o Lula começou a reunião citando e explicando a situação do Bolsonaro para passar um pano ali para sair como bom moço. Mas o Trump não é uma anta, na minha concepção. Ele não é uma anta, ou seja, ele sabe, mas mesmo assim ele concordou com o Lula. Mas o que o Lula falou em resumo? Ele basicamente falou assim, aconteceu todo o rito legal e isso é culpa do STF, é culpa dos ministros do STF. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso interferir em nada, então isso não pode travar a nossa evolução, porque é culpa deles. E aí você imagina, pô, se você colocou que é culpa deles, o que o Trump deve pensar? Beleza, se é culpa deles, eu resolvo, o pai aqui resolve, pode ficar tranquilo. Ou seja, tudo indica que o Trump poderá escalar as sanções contra os ministros. Essa é a primeira fase, interpretação fácil de fazer, foi anunciado em tudo. Agora a segunda fase é o derivado disso. Por quê? Basicamente a expectativa do ministro do STF é que isso ia facilitar a vida deles. Imagina a expectativa e quanto o Alexandre de Moraes estava sonhando com essa reunião para, quem sabe, a Magnitsky dele ser suspendida, e não foi. E aí ele descobre, interpreta que o Lula jogou ele na boca do leão, ou seja, a relação a partir de agora deve começar a ficar bem mais áspera. E é disso que eu vou tratar nesse vídeo agora, então preste muito atenção para a gente começar com o pé direito. E aqui, obviamente, como todos os vídeos, eu vou fazer uma sequência de notícias onde você vai poder tirar sua própria conclusão. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, se tocar o seu coração e se você quiser, se você gostar do meu trabalho e quiser estimular o meu trabalho, tem o Pix aqui que você pode fazer para a gente continuar com o pé direito sempre. E também informando que os vídeos saem 9 horas da manhã, meio-dia e 17 horas. O vídeo de 17 horas, que é esse vídeo aqui, tá saindo um pouco mais tarde por intempéries da vida. Minha luz faltou hoje, então só consegui postar agora. Vou conseguir, na verdade, tô conseguindo gravar agora e vou postar daqui a pouco. Ou seja, não perca os vídeos, se inscreva no canal, isso é muito importante. E para você sempre ficar informado, entre no grupo do WhatsApp, que o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui da área de comentários. Entra no grupo, lá você vai ser informado dos vídeos e também vai ter comentários exclusivos de notícias, tá? E também temos aí a cereja do bolo. Se você quer se proteger desse governo péssimo, aprenda a investir em dólar. Eu fiz um e-book para te ensinar a investir do zero. E esse aqui, o preço de R$49, é um preço super promocional. Por quê? Você vai ganhar acesso a essa plataforma. E essa plataforma eu vou fazer também algumas videoaulas para você realmente aprender como converte, como investe na prática. Ou seja, você vai ter acesso, além do livro que já está disponível, você vai ter acesso a essas aulas exclusivas. E se você comprar agora, você vai ter acesso a isso tudo por apenas R$49,90. Depois que as aulas saírem, eu vou aumentar de forma substancial esse valor.
Perfeito, então vamos começar agora com o pé direito. Presta atenção nessas colocações do Lula. E agora a gente percebe que o Lula às vezes tem um lapso de sanidade. Presta atenção. E se o senhor me permite uma segunda pergunta, na Indonésia, pela primeira vez, o senhor falou de disputar a eleição no ano que vem sem condicionar isso à sua situação de saúde. O que mudou para o senhor não fazer? Essa aqui é a pior pergunta que eu já vi na minha vida. A pergunta dele é muito ruim, mas a resposta do Lula é interessante de escutar. Mais essa ressalva. Obrigado. Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia que eu era candidato. Eu tenho que falar no Brasil. Isso aqui demonstra o quê? Que alguém deu um esporro nele falando: Lula, você falou besteira. Porque a mídia começou a bater nele. E provavelmente tem alguém perto dele que tá batendo nele quando ele fala besteira. E o que tava lá antes da troca? Eu vou falar até quem que eu acho que é. Eu acho que é o Sidônio Palmeiras, que é o publicitário dele. O publicitário dele provavelmente conseguiu um grau de intimidade pra bater nele quando ele fala bosta. Tanto que depois que trocou o publicitário, a evolução da comunicação do Lula foi exponencial. Por isso que eu falo, se a gente ficar batendo no indivíduo da direita, que sempre que critica a direita, ou seja, quando eu critiquei o Eduardo Bolsonaro uma vez pela colocação dele, que é até um ponto que eu vou falar nesse vídeo, simplesmente bateram em mim. Ou seja, você bate em todos os críticos, só vai chegar notícia boa. E aí toda notícia ruim vai por baixo do tapete. E aquele monstro debaixo do tapete, uma hora torna a vida e derruba o indivíduo. E aqui a gente percebe o efeito, ó. Ele aqui tá pedindo desculpa. Possivelmente foi um lapso da minha parte. Não ter o voto lá. Isso foi um erro. Admitiu. Isso é importante na questão da evolução do ser humano. Pro nosso lado é péssimo, porque o Lula, a gente quer que ele erre mais, porque senão dificulta a nossa vida aqui do nosso lado, né? Mas seguindo, preste atenção também nessas colocações que o Aldo Rabelo colocou. Considera a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro, ele é um democrata? Vamos observar a partir da prática, usando a leitura dos 20 anos, professor, a prática como critério da verdade, não é isso? Sim, exatamente. A prática como critério da verdade. O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu convivi com ele mais de 24 anos e convivemos muito próximos porque integramos a mesma comissão. O Bolsonaro tinha o seu estilo, principalmente o estilo verbal, que era muitas vezes de afronta, principalmente a hierarquia militar. Eu conversava com ele, eu digo, olha, são seus chefes, os generais, os comandantes, o ministro da Defesa, que muitas vezes ele tratava com adjetivos muito pouco civilizados. Mas respeitava todas as regras, foi deputado dentro dessas regras, foi eleito presidente dentro dessas regras. Ou seja, engoliu o Marco Antônio Villa mais uma vez, esse cara só tá passando vergonha, ele quer cavar pra ferrar o Bolsonaro, mas não consegue. O Bolsonaro tem suas falhas, mas a grande falha do Bolsonaro é a comunicação, ele não tem nada prático, não tem corrupção, não tem nada prático contra o Bolsonaro. E aí os caras tentam inventar, né? Mas agora, pessoal, o Moraes deu mais um passo. Moraes determina carta rogatória para notificar Paulo Figueiredo dos Estados Unidos. Isso aqui é uma alienação, uma loucura, uma alucinação completa, sabe por quê? Porque ele quer notificar o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é cidadão americano, tá nos Estados Unidos. Pra que ele quer condenar o Paulo Figueiredo no Brasil? O que ele acha que vai conseguir? E principalmente que a cabeça dele já tá em jogo. Ele só tá realmente colocando o Supremo mais pra frente, mais em confronto com o Trump. E vai sofrer o contato. Ele tá pedindo contato e vai sofrer o contato. Isso aqui, amigos, é outra vergonha na minha concepção, tá? Presta atenção. A publicação de Flávio Bolsonaro é criminosa, hipócrita e incentiva ataque dos Estados Unidos no Brasil. Isso não é brincadeira, é tática de naturalização do absurdo. Glauber falou algumas coisas que a família Bolsonaro faz questão de não lembrar. Isso aqui eu não entendi, o Glauber falou alguma coisa, ele mesmo tá falando dele na terceira pessoa, que loucura, hein? Mas basicamente, o Flávio Bolsonaro falou que ele queria que atacasse os barcos ali da Baía de Guanabara que fazem os transportes de bombas, e aí a esquerda, obviamente, que veio, de bombas não, de entorpecentes, e basicamente a esquerda veio defender. O grande ponto, sabe qual que é? Que, é sobre violação da soberania nacional, mas ninguém veio falar, não tem barco de droga. Eles vão atacar os barcos errados. E essa que é a discussão essencial.
potencial. Porque vamos ser sinceros, se na sua rua, tá? Na sua rua tá tendo muito crime. E aí chega o Batman, tá? Chega o Batman pra salvar a tua rua. Aí o Batman tá lá e zero o assalto. Você tá ligando se foi o Batman, se foi a polícia militar, se a Polícia Federal, se foi a CIA, o FBI, o caramba 4? Tá ligando zero, você que não quer ter assalto. Ou seja, eles querem escolher quem é que vai salvar o cidadão. Pra mim, se o Trump quiser zerar o crime de São Paulo, ele pode entrar em São Paulo e zerar o crime. Ele não pode dominar a sociedade, aumentar mais os meus impostos. Mas se ele quiser dominar São Paulo e abaixar os meus impostos, também autorizo. Pra mim tá tudo bem. Se o Trump quiser diminuir o imposto do brasileiro, eu acho que todo brasileiro topa. O que você acha? Você toparia? O Trump vai lá, melhora a gestão aqui e reduz o imposto. A gente vai começar a pagar 10%, acho que é 10 ou 15% da carga tributária, igual aos Estados Unidos. Hoje a gente tá pagando 30 e pouco, tá indo quase para 40 já. Com a reforma tributária a gente vai ter o maior imposto do mundo. Amigo. Ou seja, isso aqui é uma discussão idiota, porque a discussão tem que ser, beleza, não existe barco, então realmente o Trump não tem que intervir. Ah não, mas existe barco? Ah, então ele vai fazer um trabalho gratuito pra gente, pra eliminar pessoas, indivíduos que são criminosos? Ah, então beleza, sejam bem-vindos. Não é essa deveria ser a lógica? Mas a esquerda não pensa assim. Presta atenção agora nessa comunicação que, cara, esse cara da CPMI, ele é muito bom. Presta atenção, o pênalti que ele cavou aqui, ó. Quem autorizou o senhor voltar à Procuradoria-Geral do INSS? Foi quem? O advogado-geral da União. Como é o nome? Jorge Messias. Jorge Messias. Quem autorizou o senhor voltar à Procuradoria? Beleza, ele cavou esse pênalti aqui, aí vem o Jorge Messias aqui, ó. Messias defende que o judiciário respeite espaço dos outros poderes. Isso aqui é basicamente ele querendo cavar a vaga dele, mas eu vou dizer, vai ter um confronto, um conflito gigantesco para esse cara entrar no STF, tá? A briga vai ser boa. E agora temos o Trump aceitando brigar com todo mundo. Governo da Rússia classifica Estados Unidos como inimigo. Putin, se não gostou, dança com o pé nas costas, porque eles são mais fortes que você. Fica classificandinho de inimigo, ninguém liga, pô, ninguém liga. Mas isso aqui mostra uma coragem absurda e também afaga o medo de muitos indivíduos pelo mundo, que era o Trump começar a ficar afagando o Putin e simplesmente querer ir pela linha do Putin de invadir países e tudo mais. Isso era um medo real no início do governo Trump, porque ele fez vários acenos muito peculiares ao Putin. Mas agora parece que ele retomou o caminho positivo, vamos dizer assim. Dizendo isso, agora presta atenção como o mundo é muito louco, tá? E aí você pensa assim, cara, essas sociedades fica mais difícil evoluir uma sociedade dessa. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui são indianos celebrando o festival com esterco de vaca. Junta vários indianos e ficam jogando esterco de vaca um no outro, pegando esterco de vaca, pisando, jogando na cara. Deve ser uma festa da doença, né? Um negócio fácil é pegar uma infecção, uma bactéria, um negócio que faz mal a isso aí, né? É cada ideia, né, meus amigos? É cada ideia. Quem aí que teria vontade de participar desse festival incrível? O ser humano, ele inventa cada coisa que eu fico cada vez mais abismado. Enquanto a Índia tá lá no festival da bosta, temos aqui, ó, Apple está em negociação com a SpaceX de Elon Musk para trazer o serviço de satélites da Starlink para futuros iPhones. Aí você tem um país que está brincando com esterco e o outro país está querendo colocar internet nos celulares diretamente do satélite. Por que será que um país está crescendo mais que o outro? É complicado, porque aí vai vir gente vai falar assim, ah, mas isso é a cultura deles, a gente tem que defender. Amigos, aí é complicado. Se fosse o meu filho, eu falar, meu filho, essa aí é a cultura, ficou lá pros seus avós, vamos seguir aqui, não vamos participar disso aqui, não, vamos adquirir novas culturas, minha família, vamos adquirir novas culturas, de esterco, acho que não é bacana, não é bacana. Enquanto isso, a China vai galgando a passos largos no mundo. TikTok Shop já movimenta 46 milhões por mês no Brasil. E tá aumentando, e vai aumentar mais, tá? Olha, tem aqui, ó, TikTok Shop vende mais de $1 milhão por dia no Brasil e vira nova dor de cabeça do Mercado Livre. Não só Mercado Livre, Magazine Luiza, tudo tá perdendo pro TikTok Shopping. Eles fizeram algo bom, barato e com marketing simplesmente orgânico gigante, porque todo mundo faz ali, todo mundo ganha comissão. Ou seja, criaram uma máquina gigantesca e estão superando os Estados Unidos, tá? Em questão de e-commerce mundial,
a China está melhor do que os Estados Unidos. E isso é uma pedra no sapato do Trump gigantesca. Lula se irrita com bet de Caixa e deve chamar presidente do banco para impedir o lançamento. Basicamente, a Caixa está lançando a sua própria casa de aposta. Floriano, isso é ruim ou bom? Vamos ser sinceros? Para mim é bom, tá? Por que para mim é bom, Floriano? Porque basicamente a galera tá rasgando dinheiro com isso. Para onde está indo esse dinheiro? Para um monte de influencer pilantra, essa é a grande realidade, porque o cara para divulgar isso tem que ser pilantra, na minha humilde opinião, tá? O cara tem que ter uma flexibilidade moral e ética, principalmente porque a galera faz isso pros caras pobres, sabe? Eu acho triste isso, acho muito triste, porque ele tem um cara pobre, ele vai piorar ainda mais a vida do cara pobre, mas beleza. Aí o Lula falou, não quero essa bet por uma questão de marketing, não tem nada a ver com moral e ética, por questão de marketing. E por que eu apoiaria o da Caixa? Porque pelo menos é o dinheiro saindo da Caixa, que é o Bolsa Família, voltando pra Caixa. Não sai do país, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ou seja, mais provavelmente o Lula vai impedir, porque vai ser um queima-filme, com certeza, e vai ser utilizado pela oposição de forma corretíssima. Enquanto isso, o Trump desiste de taxar a China. Isso, ele desistiu recentemente de taxar a China, lembrando que ele é um homem racional. Por quê? Porque simplesmente queria taxar a China, ele viu que o flerte dele não estava dando certo, que ele ia tomar uma lambada, e aí ele resolveu dar um passo para trás, e eu achei de forma certa, tá? Esse passo para trás dele foi coerente. Seguindo agora para mais uma notícia bombástica, temos aqui mais uma vitória do Trump. Tivemos aquela derrota e agora uma vitória gigantesca. Basicamente, após a vitória ali do Milei, a bolsa argentina explodiu, o câmbio caiu e o Trump anunciou que eles ganharam muito, mas muito dinheiro com a vitória do Milei. E estão de parabéns, tá? Estão de parabéns porque eles devem realmente ter ganhado muito. Eles compraram 20 bilhões, pelo que parece, de câmbio argentino e o câmbio argentino valorizou, ou seja, eles ganharam dinheiro. Em algum momento eles já vão começar a diminuir essa reserva, mas mostra que a mão financeira do Trump realmente ajuda governos. E isso deve se reverter em pontos positivos para o Brasil. Agora temos aqui do lado, o nosso vizinho, Venezuela. Estados Unidos, nesse momento, 2 bombardeiros de longo alcance B-1B das forças americanas estão se dirigindo novamente para o largo das costas dos venezuelanos. E agora eu vou falar para vocês, basicamente o Maduro ia dar uma entrevista hoje e a entrevista foi cancelada por medidas de segurança. O homem não está respirando sem medo, o cara não passa nem Wi-Fi mais. Enquanto isso, os Estados Unidos é os Estados Unidos. Sabe qual que é a grande diferença dos Estados Unidos, na minha concepção? Essa é a minha opinião, tá? O que mais faz os Estados Unidos crescer e ser o que eles são é o American Dream. O American Dream é você deixar o americano sonhar que ele pode virar bilionário, que os Estados Unidos é a terra da prosperidade e que um cara que chega na América do Sul com uma condição boa, que o Elon Musk chegou com condição boa, ele pode virar o homem mais rico do mundo nos Estados Unidos. E ele vai conseguir ser respeitado e ter suas empresas, que é exatamente o que o Elon Musk conseguiu e se tornou o homem mais rico do mundo. Ou seja, agora pensa 300 milhões de americanos tentando todos os dias alcançar o seu bilhão. Muitos não vão conseguir, mas os que não vão conseguir alcançam 1, 2, 3 milhões, melhora a qualidade de vida, inventa coisas inéditas. E aqui tem um exemplo, ó, invenção do Elon Musk, ó, presta atenção. Direção autônoma do Tesla. Aí vem um avião, e aí o Tesla vai desviou automaticamente, obviamente com vários cálculos matemáticos, você percebe que ele não vai muito, ó, que possivelmente o que faria um ser humano? Jogaria muito pra lá e bateria no carro vindo, ou ia pegar e bater no avião, ou ia frear e bater no carro de trás. Não, ele não freou, ele jogou pro lado, ele calculou que ia sair, tanto que passou bem de raspão. Isso aqui só a máquina consegue fazer nessa perfeição, tá? Você percebeu que foi bem justo, pai, já voltou. O que um ser humano teria feito? Teria freado, teria parado, teria tipo... Porque mexe com a cabeça, um avião quase te bater, né? Mas uma máquina não. Isso aqui que gera produtividade no mundo, isso que evolui o mundo. E agora, seguindo já com uma comunicação do Trump. Olha o que o Trump falou hoje. Trump diz que teve boa reunião com Lula, mas não dá certeza a acordo. Veremos. E agora, meus amigos, a gente vai começar com as falas da pós-reunião, e agora já começa uma sequência de passagem de pano. Depois desse vídeo começa a sequência de passagem de pano e preparação para o fracasso. Presta atenção. Você disse, Isa, esse encontro gera repercussão porque afeta vários setores aqui do Brasil que exportam produtos para os Estados Unidos. Vamos começar falando a respeito ali de uma publicação na rede social do presidente Lula, trazendo ali a sua visão a respeito desse encontro. A gente preparou uma tela com essa publicação na rede social. Ele
disse: tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra autoridades brasileiras. Logo depois que o presidente Lula divulgou informações a respeito da reunião, assim como o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou com a imprensa, alguns setores se manifestaram, como você disse, Isa. Um deles foi a CNI, que publicou uma nota oficial a respeito disso. Ela disse, a Confederação Nacional da Indústria disse o seguinte: a gente também preparou uma tela com essa manifestação da... Deu esperança. Basicamente, os empresários criaram muita esperança, na minha cabeça pouco fundamentada, dessa reunião. Agora presta atenção na passagem de pano para o fracasso que já está começando na mídia. Presta atenção. Esse documento foi um documento muito mais focado na parte das tarifas, na parte comercial, e o que ele diz principalmente, o que ele pede principalmente ao Trump é que seja feita uma trégua para negociação dos produtos. Que trégua é essa, ou transição, como eles chamam? Seria voltar atrás da taxação de 50% para os 10% estabelecidos lá em março, enquanto durarem as negociações, num prazo que eles propõem que seja estipulado em 90 dias. Isso é muito importante, especialmente para os setores que estão com encomendas paradas, como, sei lá, o de máquinas, os pescados que foram muito afetados, e café e carne, que também gostariam de inaugurar de novo uma entrada no mercado americano. E esses setores, não por acaso, são os setores que eles apontam em um outro ponto do documento como sendo setores onde se poderia ou se pede que sejam estabelecidas exceções ao tarifaço logo de imediato. Tudo isso está pendente, foram os pontos que o Lula apresentou no documento, é um documento que tem outros pontos, mas esses são considerados os principais. Os negociadores brasileiros passaram essa informação para os empresários que estavam lá e para outras lideranças empresariais, e foi com elas que eu falei. E esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. E você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas a interpretação geral de pessoas que estão acompanhando isso muito mais de perto é de que há uma vontade de fechar negócio, mas é preciso ter paciência, por quê? Paciência, já começou a mudar o discurso, conseguiu compreender toda a narrativa que ela colocou? Eles estavam imaginando que fosse mais rápido, porque não estava imaginando, foi o que foi vendido. O Lula vendeu isso, a mídia vendeu isso. Aí agora vem essas falas completamente alucinadas da Sadi, presta atenção. A fala do presidente Lula deixa muito claro que é um dia de vitória. Não importa o vitória, dia seguinte, importa a foto. O que importa é a foto. O que importa na tua vida é a foto. Presta atenção. Literalmente, nessa minha fala, essa foto aqui, ó. É o que Trump importa. E presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje... É uma ignorância esse comentário. Se a eleição fosse amanhã, ok. Se a eleição fosse daqui a 2, 3 dias, ok. A grande é que não é. Se não vier isenção, a inflação vai continuar subindo e vai sovar ele em 26. Não tem essa de deixar para amanhã a foto que importa. A foto não vai converter voto. O que vai converter voto é preço para baixo. Tá vendo aqui? É uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o Bolsonaro. É uma vitória momentânea. Se fechar negócio é vitória. Se não fechar negócio é a vitória de uma batalha, não ganhou a guerra. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando. Aí vem um ponto, amigos. Pela primeira vez, eu acho que o bolsonarismo, que o Eduardo, o Paulo Figueiredo estão jogando certo. Como assim? Eles foram muito criticados por falar demais. E agora eles estão em silêncio. E eu acho que eles estão em silêncio propositalmente. Eu acredito que eles sabem a arapuca que está se caminhando, só que eles não querem abrir o bico como eles abriram anteriormente. Então existe essa possibilidade deles terem aprendido com os erros do passado, que é possível e provável. Estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.
Eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração para vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, o governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele falava assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo. Se ele conseguir reduzir a tarifa, aí realmente foi lambança, tá? Se o Lula assinar a redução das tarifas e o Trump der esse mérito ao Lula, aí é lambança. Mas pelo que parece, o Lula gostou de estar no holofote mundial e quer de novo, essa é a grande realidade, presta atenção. Consegui apurar com alguns interlocutores do governo brasileiro que estão na Malásia, que agora o governo brasileiro avalia como provável uma nova reunião entre Trump e Lula em dezembro. Para isso, assessores do governo... Ou seja, a expectativa dele é que a sanção vai continuar até dezembro, porque ele quer marcar uma reunião para falar dessa última reunião. Ou seja, meus queridos, o homem gosta do holofote, ele quer o holofote a qualquer custo e você que se lasque. O que importa para ele é a foto. Mas a estratégia de importar a foto para ele é muito ignorante. Por que, Florian, que é muito ignorante? Porque não vai gerar dinheiro, meus amigos. Não vai gerar dinheiro, não vai gerar voto. Entendeu? Esse que é o ponto. E agora vamos para a questão do STF. O que aconteceu? Basicamente, o Lula pegou e falou assim, eu não tenho culpa de nada, é culpa do STF. O Trump então vai partir para cima do STF e o Lula saiu da reta. Essa é a grande realidade. Aí eu te pergunto, essa parte você já sabe, eu te pergunto, qual que vai ser a reação do STF? Essa é uma pergunta boa. Aí hoje eu vi uma possível reação do STF. Simplesmente tá começando aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, acabou de sair. Você sabe que o STF tem uma vocação para os processos que eles querem que aconteça, aparece, né? Olha só. Advogadas acionam o STF para obrigar Lula a indicar mulher negra para a vaga do Barroso. Eu acho que não nessa questão de mulher negra, mas talvez o STF possa apertar o Lula de forma muito incisiva para mandar o Pacheco para o STF e não o Messias. E ele não indicou o Messias até agora porque ele não tem voto para passar. O Lula não tem voto para passar o Messias no Senado e no Congresso. Ou seja, meus queridos, o que a gente está vendo agora é simplesmente e possivelmente uma guerra nascendo. Uma guerra do STF contra o Lula, Lula contra o STF. O Lula tá a estratégia de virar cobra morta. Ela vai fingir que é uma cobra e tá morta, para ver se o STF fica brigando com o Trump sem envolver. Mas a gente sabe que o STF tá lascado, deve vir mais sanções, Marco Rubio já anunciou que tá verificando mais nomes para sanção, ou seja, meus queridos, quando começar a apertar o Gilmar Mendes, Fachin, entre outros personagens com o Magnitsky, eles vão apertar o Lula, e aí o Lula vai falar o quê? Vai entrar em confronto com o Trump? O que a gente viu até agora, não saiu nenhuma manifestação do Lula atacando o Trump, como aconteceu com a reunião do Mauro Vieira, ou seja, provavelmente ele quer virar amigado para poder ir na Casa Branca. Amigo, as questões estão cada vez mais peculiares. Dito isso, para você ficar sempre informado, curta o vídeo, se inscreva no canal e para você se proteger desse manicômio brasileiro, adquira o meu e-book Investindo em Dólar, que você vai ter acesso a videoaulas completamente gratuitas, apenas pagando o valor de R$ 49,00, que você já vai ter acesso ao livro completo para você aprender a investir em dólar. Ou seja, lembra de curtir, se inscrever no canal e também não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, tudo isso está no link na descrição e também no link, o primeiro link fixado nos comentários. Te espero lá, um abraço e até a próxima!